Desde a infância, a maioria de nós foi ensinada a ver Jesus como uma figura divina, única e inalcançável. A crença comum nos posiciona como meras criaturas, pecadoras por natureza, e ele como o único Filho de Deus, um intermediário exclusivo entre a humanidade e o divino. Esta é a base de uma fé que tem moldado civilizações, ditado leis e consolado bilhões ao longo dos séculos. Essa narrativa estabelece uma hierarquia clara, Deus no topo, Jesus como seu representante e a humanidade em um degrau muito inferior, dependente da graça e do perdão para alcançar a salvação. Questionar essa estrutura é visto não apenas como heresia, mas como uma afronta ao sagrado. Mas será que essa visão reflete a totalidade dos ensinamentos de Cristo? Se você busca desvendar as verdades ocultas da Bíblia, inscreva-se agora. A ideia de que somos fundamentalmente separados do Criador nos coloca em uma posição de eterna busca externa. Procuramos por Deus em templos, em rituais e em textos sagrados, sempre olhando para fora, para cima, para algo distante de nós. Essa busca incessante molda nossa espiritualidade, definindo-nos pela nossa falta, pela nossa distância da perfeição divina, um abismo que apenas uma figura externa e sagrada poderia cruzar por nós. Esta crença, embora traga conforto para muitos, também pode criar uma sensação de impotência. Se a divindade é algo completamente externo, então nosso papel se resume à obediência e à súplica. Ficamos à mercê de uma força que não compreendemos totalmente, esperando por uma intervenção que valide nossa existência. Essa dependência se tornou a pedra angular da religião organizada, um sistema baseado na separação entre o Criador e a criatura. Mas e se essa fundação tiver uma rachadura? E se escondida à vista de todos, dentro do próprio texto bíblico, existisse uma declaração do próprio Jesus que vira essa hierarquia de cabeça para baixo? Uma afirmação tão poderosa e tão chocante que poderia ter sido intencionalmente ofuscada, reinterpretada e, em última análise, silenciada pelas mesmas instituições que juraram proteger sua palavra. O que ele realmente disse sobre a nossa natureza? A pergunta que raramente ousamos fazer é: será que a mensagem original de Jesus foi distorcida para servir a uma agenda de controle? E se seu propósito não fosse criar seguidores, mas despertar líderes? E se o objetivo final não fosse adorá-lo, mas tornar-se como ele, não em poder, mas em consciência divina? Essa linha de questionamento nos leva a um território considerado perigoso pela ortodoxia religiosa. Imagine por um momento que os evangelhos que temos hoje são apenas uma fração de um corpo de conhecimento muito maior. Textos que foram debatidos, suprimidos e até queimados nos primeiros séculos do cristianismo continham visões radicalmente diferentes sobre a identidade de Jesus e da própria humanidade. Essas visões alternativas sugeriam uma espiritualidade de autoconhecimento, uma jornada interior para encontrar o divino que habita dentro de cada um de nós. O que aconteceria se uma das mais controversas verdades ocultas da Bíblia estivesse presente não em um evangelho perdido, mas no cânone oficial, escondida em plena luz do dia? Uma passagem que, se lida sem os filtros da doutrina tradicional, poderia implodir a ideia de que somos meros mortais pecadores. Uma passagem onde o próprio Jesus parece creditar à humanidade um status que a Igreja reservou apenas para ele. Este não é um exercício de ficção. Estamos falando de um versículo específico, uma resposta direta de Jesus aos seus acusadores, que contém uma das afirmações mais desconcertantes que teólogos ao longo dos séculos realizaram verdadeiros malabarismos interpretativos para suavizar seu impacto, para diluir seu poder transformador e para manter a estrutura de poder intacta, garantindo que o segredo permanecesse um segredo.
A questão central, portanto, não é apenas o que Jesus disse, mas por que essa declaração específica é tão frequentemente ignorada ou explicada de forma evasiva. O que ele estava realmente tentando comunicar naquele momento de confronto? Estaria ele simplesmente usando uma figura de linguagem ou estaria revelando um dos mais profundos ensinamentos secretos, a chave para entender nossa verdadeira identidade e nosso potencial espiritual adormecido? Chegamos ao epicentro do nosso mistério, ao versículo que tem o poder de redefinir tudo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, Jesus está sendo confrontado por líderes religiosos que o acusam de blasfêmia por ele ter dito: "Eu e o Pai somos um". Eles estão prontos para apedrejá-lo. Sua resposta não é uma negação, mas uma contrapergunta que ecoa através dos milênios. Ele olha para seus acusadores e diz: "Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses?" Esta não é uma interpretação, não é uma teoria. É uma citação direta, uma declaração inequívoca, registrada em um dos evangelhos mais importantes. Jesus, o pilar do cristianismo, defende-se da acusação de se fazer Deus, lembrando a seus acusadores que a própria escritura deles atribui divindade a eles mesmos. A magnitude dessa afirmação é sísmica. Ele não diz: "Vocês podem vir a ser como deuses", ou "vocês têm uma centelha divina". Ele cita uma passagem que afirma no presente: "Sois deuses". Esta revelação chocante desafia 2000 anos de doutrina que nos ensinaram a nos ver como pequenos e falhos. Jesus não estava se colocando em um pedestal isolado. Ele estava derrubando o pedestal por completo. Este é o ensinamento secreto de Jesus que muitos não querem que você conheça. A ideia de que a divindade não é um monopólio. Ele estava apontando para um potencial latente dentro de cada ser humano. Uma verdade que, se compreendida, eliminaria a necessidade de intermediários. Se você é Deus, então o reino dos céus não é um lugar para onde se vai, mas um estado de consciência a ser despertado. O impacto imediato dessa frase é o silêncio atordoado que deve ter caído sobre a multidão. E para nós, hoje, o impacto é uma reavaliação completa de nossa jornada espiritual. Por que uma declaração tão explícita foi tão marginalizada? Para entender a profundidade do que Jesus fez, precisamos analisar a fonte de sua citação, um antigo salmo que guarda a chave para desvendar este código divino. A arma que Jesus usou para silenciar seus oponentes foi o Salmo 82, versículo 6. Para compreender a genialidade e a audácia de sua defesa, precisamos mergulhar no contexto deste antigo poema hebraico. Este não foi um versículo escolhido ao acaso. Foi uma escolha deliberada, carregada de um significado profundo que seus acusadores, versados na lei, teriam entendido instantaneamente, o que tornou a réplica ainda mais poderosa e desconcertante para eles. O Salmo 82 descreve uma cena na Assembleia Divina, onde Deus julga outros seres celestiais ou juízes humanos a quem se refere como Elohim, uma palavra hebraica frequentemente traduzida como deuses ou seres divinos. Neste salmo, Deus os repreende por julgarem injustamente e os lembra de sua natureza. Eu disse: "Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo". É esta a passagem que Jesus lança contra eles. Ao citar este salmo, Jesus está empregando uma forma de argumentação rabínica, conhecida como Kal Vashomer, um argumento do menor para o maior. Sua lógica é impecável. Se a própria lei que vocês veneram chama de deuses os homens a quem a palavra de Deus foi dirigida, os juízes de Israel, por que vocês me acusam de blasfêmia a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Esta evidência textual é inegável e está cravada no coração do Novo Testamento. Ele não está inventando uma nova teologia, mas sim revelando uma camada mais profunda da teologia já existente, uma que seus próprios adversários haviam esquecido ou escolhido ignorar. Ele expõe a hipocrisia deles, usando suas próprias escrituras como um espelho,
mostrando que a acusação que lhe faziam poderia ser aplicada a eles mesmos. A implicação é clara. A Bíblia contém dentro de si a semente de uma ideia radical sobre o potencial humano. Jesus não estava apenas se defendendo, ele estava ensinando. Ele estava usando um momento de perigo mortal para transmitir uma das verdades ocultas da Bíblia mais profundas: a capacidade intrínseca do ser humano de incorporar o divino. Mas como essa ideia se conecta com outros ensinamentos que foram considerados perigosos e proibidos pela Igreja? Aprofundando-nos no Salmo 82, descobrimos que ele não é apenas uma poesia antiga, mas um manifesto sobre a responsabilidade divina. Os deuses ou juízes a quem o Salmo se dirige estão sendo condenados por não cuidarem dos pobres e necessitados, por permitirem a injustiça. Eles recebem o título divino, mas falham em agir de acordo com essa natureza, o que leva à advertência: todavia, como homens, morrereis. Isso adiciona uma camada crucial ao ensinamento de Jesus. A afirmação "sois deuses" não é um cheque em branco para o ego, mas um chamado à responsabilidade. Ser divino não significa ter poder onipotente, mas sim incorporar qualidades divinas como justiça, compaixão e sabedoria. É um estado de ser que se manifesta através da ação correta, do cuidado com o próximo e da manutenção da harmonia no mundo. A citação de Jesus, portanto, carrega um duplo significado. Por um lado, ela afirma nosso potencial divino inerente. Por outro, ela nos adverte que esse potencial pode ser perdido se não for vivido. A divindade não é um status fixo, mas uma consciência que deve ser cultivada e expressa. Falhar em fazer isso é morrer como homens, ou seja, viver uma vida limitada pela ignorância e pelo ego. Esta interpretação ressoa com muitas tradições místicas e esotéricas que floresceram na mesma época, tanto dentro quanto fora do judaísmo. A ideia de que a humanidade continha uma centelha divina aprisionada na matéria e que o objetivo da vida era libertar essa centelha através do conhecimento, gnosis, e da conduta ética, era um tema central para muitos grupos espirituais da antiguidade, que mais tarde seriam perseguidos. Ao evocar o Salmo 82, Jesus estava ativando esse código secreto, conectando sua mensagem a uma corrente subterrânea de pensamento espiritual que sempre viu a humanidade como parceira e não apenas serva do divino. Ele estava lembrando a todos que o poder de julgar o mundo com retidão e de manifestar o reino de Deus não pertencia a uma elite sacerdotal, mas a todos que despertassem para sua verdadeira natureza. A declaração de Jesus em João 10 não é um caso isolado. Ela ecoa poderosamente em textos que foram deliberadamente excluídos do cânone bíblico, textos que a igreja primitiva considerou uma ameaça e baniu como heréticos. O mais famoso deles é o Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos de Jesus descoberta em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, que oferece uma perspectiva radicalmente diferente de seus ensinamentos. No Evangelho de Tomé, Jesus repetidamente direciona seus discípulos para dentro de si mesmos em busca da verdade. No dito 3, ele afirma: o reino de Deus está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Esta mensagem é a aplicação prática da afirmação: sois deuses. O autoconhecimento não é um exercício de psicologia, mas a própria chave para a realização divina. Conhecer a si mesmo é conhecer a Deus, pois a centelha do divino reside no núcleo do nosso ser. Esta é uma das verdades ocultas da Bíblia, que foi sistematicamente suprimida, pois coloca o poder da salvação diretamente nas mãos do indivíduo. Outros textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe, também falam sobre como o objetivo da jornada espiritual é tornar-se um Cristo, não no sentido de substituir Jesus,
mas de alcançar o mesmo estado de união com o divino que ele alcançou. A ideia era que Jesus era um guia, um precursor, o primeiro a despertar completamente, mostrando o caminho para que outros pudessem fazer o mesmo, um caminho proibido pela Igreja. A existência desses textos prova que a ideia de uma divindade imanente não era uma interpretação forçada de um único versículo, mas sim o coração de um movimento espiritual vibrante que foi marginalizado. A Igreja institucional, ao selecionar quais livros entrariam na Bíblia, optou por uma narrativa que enfatizava a fé em um Salvador externo, em detrimento daquela que promovia a busca pelo Salvador interno. Se aceitarmos a premissa de que o ensinamento "sois deuses" é central e não periférico, toda a nossa compreensão da espiritualidade se transforma. A religião deixa de ser sobre adoração a uma entidade distante e passa a ser sobre a realização de um potencial interior. A oração muda de um pedido de súplica para um diálogo com a sabedoria que já reside dentro de nós. Se essa revelação ressoa com você, compartilhe este vídeo para despertar mais mentes. O conceito de pecado original também é radicalmente recontextualizado. Em vez de uma mancha indelével que nos torna inerentemente maus, o pecado pode ser visto como ignorância ou esquecimento de nossa verdadeira natureza divina. A queda não seria um evento histórico, mas um estado de consciência no qual nos identificamos com o ego limitado em vez de com nosso eu superior. A salvação, então, é o processo de lembrar quem realmente somos. Essa perspectiva elimina a necessidade de um intermediário sacerdotal para nos conectar com Deus. Se a divindade está dentro de nós, o templo mais sagrado é o nosso próprio corpo e a nossa própria consciência. Rituais e cerimônias podem servir como ferramentas para nos ajudar a lembrar, mas não são a fonte do poder. O poder já é nosso. Isso explica por que tal ensinamento seria proibido pela Igreja. Além disso, a figura de Jesus muda drasticamente. Ele não é mais apenas um objeto de adoração, o único e exclusivo Filho de Deus, mas se torna o irmão mais velho, o mestre exemplo, o arquétipo do humano plenamente realizado. Ele nos mostra o que é possível para cada um de nós. A meta não é segui-lo cegamente, mas seguir seu exemplo de despertar para nossa própria filiação divina. A implicação final é a mais libertadora e a mais assustadora de todas. Somos totalmente responsáveis por nossa realidade. Se você é Deus, não há mais a quem culpar pelas nossas falhas ou a quem agradecer externamente por nossas vitórias. Somos os co-criadores de nossa experiência de vida. Esta é a soberania espiritual que foi ocultada, o poder que nos foi dito que não tínhamos. Por que uma mensagem tão empoderadora seria suprimida? A resposta reside na natureza do poder e do controle. Nos primeiros séculos após a morte de Cristo, o cristianismo não era uma religião unificada, mas um mosaico de diferentes seitas e interpretações, cada uma com sua própria visão sobre os ensinamentos de Jesus. Grupos gnósticos que enfatizavam o conhecimento direto e a divindade interior eram extremamente populares. No entanto, à medida que o cristianismo cresceu e se tornou entrelaçado com o poder político do Império Romano, a necessidade de uma doutrina unificada e controlável tornou-se primordial. Uma espiritualidade baseada na autorrealização individual é, por sua natureza, descentralizada e difícil de governar. Não se pode construir uma instituição hierárquica sobre a premissa de que cada indivíduo tem acesso direto a Deus, sem necessidade de padres ou bispos. O ponto de virada foi o Concílio de Nicéia em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino. O objetivo não era apenas teológico, mas político, unificar o império sob uma única fé. Foi neste e em concílios subsequentes que um credo específico foi estabelecido como ortodoxo, e todas as outras interpretações
incluindo muitas que continham os ensinamentos secretos de Jesus sobre a divindade interior, foram declaradas heréticas. A consequência foi a destruição sistemática de textos e a perseguição de grupos que defendiam essas ideias. O que antes era um debate vibrante sobre a natureza de Cristo e da humanidade, tornou-se um dogma rígido. A mensagem de "você é Deus" foi substituída pela mensagem de "você é um pecador que precisa da igreja para ser salvo". A chave para o reino interior foi confiscada e guardada às 7 chaves. Este processo histórico não foi necessariamente uma conspiração maliciosa no sentido moderno, mas uma evolução natural do poder. Instituições buscam se perpetuar, e a maneira mais eficaz de fazer isso é tornar a população dependente delas. Ao monopolizar o acesso ao sagrado, a igreja institucional garantiu sua posição como a autoridade espiritual, política e social mais poderosa do mundo ocidental por mais de 1000 anos. A transição foi sutil, mas completa. A espiritualidade, que em muitas tradições antigas era uma jornada de despertar, foi reformatada como um sistema de obediência. O foco mudou da transformação interna para a adesão a regras externas. O caminho para Deus não era mais através do autoconhecimento, mas através da submissão à autoridade da igreja e da aceitação de um conjunto fixo de crenças, os dogmas. A figura do herege foi criada para policiar as fronteiras dessa nova ortodoxia. Qualquer um que ousasse sugerir um caminho alternativo para o divino, especialmente um que contornasse a estrutura da igreja, era rotulado como perigoso e hostilizado. O termo gnóstico, que simplesmente significa aquele que sabe através da experiência direta, tornou-se sinônimo de inimigo da fé, alguém que confiava mais em sua luz interior do que na doutrina. Este novo paradigma enfatizava a fé cega em detrimento da busca pessoal. Acreditar no que foi dito era mais importante do que experienciar a verdade por si mesmo. Os ensinamentos secretos de Jesus, que eram essencialmente um manual para a iluminação pessoal e a descoberta de que você é Deus, foram reinterpretados para se encaixarem em uma narrativa de pecado e redenção, que só poderia ser administrada pela instituição e seus representantes. Isso criou uma dependência psicológica profunda. Gerações foram ensinadas a desconfiar de sua própria intuição e de suas experiências espirituais diretas. Foi-lhes dito que a natureza humana era corrupta e que qualquer revelação que não viesse através dos canais aprovados pela igreja era provavelmente uma ilusão ou uma tentação demoníaca. A autoridade espiritual foi transferida do indivíduo para a instituição de forma definitiva. Dessa forma, a religião tornou-se uma ferramenta de controle social altamente eficaz. Ao definir o que era sagrado e o que era profano, ao administrar os sacramentos e ao ditar o único caminho para a salvação, a igreja moldou não apenas a vida espiritual, mas também a vida política, social e cultural da civilização ocidental, garantindo que o poder transformador do despertar interior permanecesse adormecido nas massas. Apesar dos séculos de supressão, a verdade nunca desaparece por completo. Ela simplesmente se esconde, esperando o momento certo para ressurgir. Ao longo da história, místicos, poetas e filósofos, mesmo dentro da própria tradição cristã, continuaram a ecoar essa mensagem da divindade imanente. Figuras como Mestre Eckhart, um monge do século XIII, falaram da centelha da alma, onde Deus e o homem são um. Essas vozes dissidentes muitas vezes pagaram um preço alto por sua visão, sendo frequentemente acusadas de heresia. No entanto, elas mantiveram viva a chama de uma espiritualidade mais profunda e pessoal. Elas nos lembram que as verdades ocultas da Bíblia não são apenas sobre textos perdidos, mas também sobre interpretações proibidas que revelam um significado mais profundo nas Escrituras que todos nós conhecemos e temos acesso.
Hoje vivemos em uma era de informação sem precedentes. A descoberta de textos, como os da Biblioteca de Nag Hammadi, combinada com a capacidade de compartilhar conhecimento globalmente, está permitindo que milhões de pessoas redescubram esses ensinamentos secretos de Jesus. Estamos, coletivamente, começando a questionar as narrativas que nos foram impostas e a procurar uma conexão mais autêntica com o divino. A ideia de que você é Deus está ressurgindo não como um dogma religioso, mas como um princípio de empoderamento espiritual. Ela se alinha com os insights da psicologia transpessoal, com as filosofias não duais do Oriente e até mesmo com certas interpretações da física quântica, que sugerem que a consciência do observador desempenha um papel fundamental na criação da realidade que experimentamos. Resgatar essa verdade não significa abandonar a tradição, mas sim enriquecê-la. Significa ler a Bíblia com novos olhos, não como um livro de regras, mas como um mapa para a consciência superior. Significa ver Jesus não como uma exceção à regra, mas como a prova viva do potencial que reside adormecido dentro de cada um de nós, esperando pacientemente para ser redescoberto e vivido. Este antigo ensinamento, antes confinado a textos místicos e proibidos, encontra hoje paralelos surpreendentes na vanguarda da ciência e do pensamento moderno. A física quântica, por exemplo, abalou a visão mecanicista do universo, revelando uma realidade muito mais estranha e interconectada. O famoso experimento da dupla fenda demonstrou que as partículas se comportam de maneira diferente quando são observadas, um fenômeno desconcertante. Essa descoberta sugere que a consciência não é um mero espectador passivo do universo, mas pode estar intrinsecamente envolvida em sua manifestação. O físico John Wheeler chegou a propor o universo participativo, a ideia de que a realidade só se concretiza através do ato de observação. Isso ecoa a noção mística de que somos co-criadores, que nossa consciência divina participa na contínua criação do cosmos. A neurociência também está mapeando os efeitos da meditação e de estados contemplativos no cérebro. Estudos mostram que práticas focadas em autoconsciência e compaixão podem, de fato, religar nossos circuitos neurais, diminuindo a atividade no centro do ego do cérebro e aumentando a sensação de conexão com algo maior que nós mesmos. É a biologia confirmando o que os mestres espirituais sempre disseram. Além disso, a psicologia transpessoal, fundada por figuras como Abraham Maslow, explora as experiências de pico, momentos de êxtase e unidade em que as fronteiras do ego se dissolvem e o indivíduo sente uma profunda conexão com o universo. Essas experiências, antes vistas como puramente religiosas, são agora estudadas como parte do potencial humano para a transcendência e a autorrealização, o estado de ser Deus. O que estamos testemunhando é uma convergência notável. A antiga afirmação de Jesus, sois deuses, está sendo redescoberta não apenas através de textos antigos, mas também refletida na linguagem da ciência moderna. A ideia de que somos seres poderosos, com uma consciência capaz de influenciar a realidade, está deixando de ser heresia para se tornar uma fronteira fascinante da exploração humana e de sua própria natureza. Os defensores da doutrina tradicional frequentemente apresentam contra-argumentos para neutralizar o poder da declaração de Jesus. O mais comum é que a palavra hebraica Elohim, no Salmo 82, deveria ser traduzida como juízes e não deuses. Eles argumentam que Jesus estava simplesmente se referindo a figuras de autoridade humana e não fazendo uma declaração sobre a natureza divina da humanidade em si mesma. No entanto, essa interpretação falha em responder a uma questão crucial. Por que a acusação contra Jesus era de blasfêmia? A acusação era de que ele, sendo homem, se fazia Deus. Se sua defesa fosse apenas a Escritura chama juízes de juízes, ela seria ilógica e irrelevante.
A força de sua resposta reside precisamente na ambiguidade e no poder da palavra Elohim, que carrega a conotação de divindade. Outro argumento é que Jesus estava apenas usando uma hipérbole retórica para confundir seus oponentes, sem a intenção de que suas palavras fossem tomadas literalmente. Mas isso subestima a precisão e a profundidade de seus ensinamentos. Ele escolheu suas palavras com cuidado extremo, especialmente em um momento de confronto de vida ou morte. Cada sílaba era carregada de significado, e esta citação foi sua principal linha de defesa. A teologia ortodoxa também tenta limitar o alcance da afirmação, dizendo que, embora sejamos filhos de Deus, isso se dá apenas por adoção através da fé em Cristo, e não por natureza inerente. Esta visão mantém a separação fundamental entre Criador e criatura. No entanto, ela ignora o fato de que Jesus estava citando uma escritura do Antigo Testamento, que se aplicava ao seu público muito antes de sua própria vinda. Ao analisar esses contra-argumentos, percebemos que eles são tentativas de conter uma verdade que ameaça a própria estrutura da religião institucional. Eles buscam preservar a hierarquia e a separação, enquanto a mensagem real de Jesus, corroborada por outros textos e tradições místicas, aponta consistentemente para a unidade, para a não separação, para a chocante e libertadora verdade de que o reino de Deus está de fato dentro de nós. Nossa jornada nos levou das fundações da crença comum à beira de uma revelação transformadora. Começamos com a imagem de uma humanidade pequena e separada e descobrimos, nas palavras do próprio Jesus, um convite para reconhecer nossa própria herança divina. A afirmação "sois deuses" não é uma blasfêmia, mas a chave esquecida, o mais profundo dos ensinamentos secretos, projetado para nos libertar. Compreender esta verdade não é um ato de arrogância ou um chamado para inflar o ego. Pelo contrário, é o ato supremo de humildade. É reconhecer que a mesma força criativa que anima as estrelas e as galáxias também flui através de nós. É aceitar a imensa responsabilidade que vem com esse conhecimento. A responsabilidade de agir com amor, sabedoria e compaixão em cada momento. A mensagem proibida pela Igreja não era um perigo para a alma, mas um perigo para as instituições de controle que prosperam com o nosso medo e com a nossa sensação de inadequação. Ao nos dizer que éramos pecadores necessitados de um intermediário, elas nos venderam uma versão limitada de nós mesmos. Jesus, ao contrário, ofereceu-nos um espelho para que pudéssemos ver nosso verdadeiro rosto, o rosto do divino. O que você fará com essa informação? Você pode optar por descartá-la como uma interpretação radical, ou pode permitir que essa semente de possibilidade germine em sua consciência. Comece a se observar, a questionar suas crenças limitantes e a procurar a centelha divina em suas próprias experiências. Em seus momentos de criatividade, de amor incondicional, de profunda intuição e de conexão com a vida. O despertar para a sua divindade não é um evento único, mas um processo contínuo de lembrança. É a jornada mais importante que qualquer ser humano pode empreender. Não se trata de se tornar algo que você não é, mas de finalmente se tornar plenamente e sem medo aquilo que você sempre foi. O segredo foi revelado. A escolha, como sempre, é sua.